O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste Evangelho de São Lucas, Jesus está fazendo uma censura em relação àqueles que, pela falta de fé, são insensíveis aos sinais de Deus, aos sinais da graça de Deus. Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? Pergunta Jesus. São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Esta indiferença do coração em relação aos sinais de Deus. Tocamos um cântico alegre e não dançastes. Tocamos um cântico fúnebre e não chorastes. João Batista foi enviado por Deus como um sinal de Deus, testemunha da verdade de Deus, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis: é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Irmãos e irmãs, essa indiferença da fé, do coração, em relação aos sinais de Deus, isso é muito grave. É o que Jesus está censurando no Evangelho de hoje. Infelizmente, nós percebemos, inclusive na comunidade cristã, na igreja, homens e mulheres que vivem a sua fé com tanta mornidão, são mornos, que no fundo acabam por ser indiferentes. Indiferentes aos sinais de Deus. E por isso não se convertem, não fazem progressos na fé, não fazem progressos na vida espiritual, não se comprometem a fundo com o testemunho do Evangelho, na vida da família, na vida da sociedade, não se comprometem, porque vivem a sua fé na mornidão. Ah, já está bom no ponto em que eu cheguei. Já está muito bom. A fé é um dom que exige de nós progresso, exige de nós amadurecimento. Ou nós amadurecemos, ou nós corremos o risco de perder a fé. Perder a fé. Mas a mornidão da fé é um suicídio para a vida cristã. A mornidão da fé é um suicídio. Por isso
que hoje nós contemplamos o testemunho destes mártires coreanos, o sacerdote André, este líder leigo, líder da comunidade cristã na Coreia, Paulo Chong, e tantos outros companheiros mártires, nós contemplamos o testemunho da fé destes irmãos mártires, para suplicarmos ao Senhor a graça de uma fé mais fortalecida, a graça de uma fé mais esclarecida, a graça de uma fé mais sensível aos sinais de Deus, os sinais que Deus manifesta em nossas vidas, os sinais que Deus manifesta em nossas famílias, os sinais que Deus manifesta na vida da nossa sociedade, os sinais de Deus, para que assim, de fato, possamos viver com mais entusiasmo o discipulado de Cristo. Eu gostaria de ler um trecho de, me parece ser uma homilia, realizada por este sacerdote coreano, o mártir André Kim Taegon, um pequeno trecho de uma de suas últimas homilias. Ele diz assim: se, pois, nesta vida de perigos e miséria, não reconhecermos o Criador, de nada nos servirá termos nascido e continuar vivendo. Já neste mundo, pela graça divina, pela mesma graça recebemos o batismo, entrando no seio da igreja e tornando-nos discípulos do Senhor. Mas, trazendo assim o precioso nome de cristãos, de que nos servirá tão grande nome, se na realidade não o formos? Seria inútil termos nascido e ingressado na igreja se traíssemos o Senhor e a sua graça. Melhor seria não termos nascido do que, recebendo a sua graça, pecarmos contra Ele, pecarmos contra o Senhor. Teria sido melhor não termos nascido do que ficar vivendo o discipulado de Cristo no mais ou menos, ficar vivendo o discipulado de Cristo na mornidão, pessoas indiferentes à graça de Deus e se dizendo cristãs. É este o apelo que nosso Senhor nos faz nesta Eucaristia, diante do testemunho dos mártires coreanos. É por isso que Jesus, no final do Evangelho, disse algo extremamente precioso. A sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. O que significa isso, irmãos e irmãs? A sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Apesar da indiferença de coração aos sinais de Deus, de muitos cristãos e cristãs, de quem se diz cristão, de quem se diz cristã, existem muitas pessoas, existem muitos homens e mulheres que têm um coração tão repleto de fé, que se abrem, que se deixam conduzir pela sabedoria do alto, pela sabedoria de Deus. E essas pessoas vivem no dia a dia o testemunho da fé, proclamam o Evangelho de Jesus Cristo nas suas ações de caridade, nas suas ações comprometidas com a verdade que salva, com a justiça que liberta, de modo que estas pessoas, movidas pela sabedoria do alto, elas são justificadas por esta fé que abre ao dom da sabedoria do Filho de Deus encarnado, do Verbo encarnado. Pessoas
que verdadeiramente experimentam esta graça, movidas pela sabedoria do alto, vivem com coerência o dom da filiação de Deus. Pessoas que fazem questão, inclusive na vida pública, fazem questão de testemunhar que são filhos e filhas amadas de Deus. Não se envergonham da própria fé, não escondem a própria fé, não vivem a fé na mornidão, no mais ou menos. Mas apesar de suas limitações, apesar de seus pecados, com confiança na misericórdia do Senhor, procuram viver o compromisso da fé integralmente. Na primeira leitura, nesse trecho de sua primeira carta a Timóteo, Paulo começa esta leitura dizendo como é importante nós aprendermos a saber como proceder na casa de Deus. Significa como nós precisamos aprender a viver com coerência o seguimento de Jesus Cristo, o compromisso com o Evangelho do Senhor, não só como proceder na casa de Deus, no sentido de como nós devemos proceder na igreja, mas como nós, como templos vivos do Espírito Santo, casa de Deus, portanto, como nós devemos proceder e viver com coerência o Evangelho do Senhor. A partir desta orientação, o apóstolo São Paulo chama a atenção para o mistério da piedade. Esse mistério da piedade que nos foi revelado por Jesus Cristo. E aí ele diz, a respeito de Jesus, o apóstolo Paulo diz, ele foi manifestado na carne. É o mistério do Verbo encarnado, o Filho de Deus que se fez carne. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. É este que nós seguimos, é este que nós cremos, Jesus Cristo, o vencedor da morte, o vencedor do pecado. E é por isso, por causa do seu amor, que os mártires não têm medo de proclamar publicamente a fé, mesmo correndo o risco de perder a própria vida, mesmo correndo o risco de perder a própria existência, porque sabem que na glória de Deus receberão a vida plena, a vida abundante. Irmãos e irmãs, nem sempre muitos cristãos vivem o martírio do derramamento do sangue, mas certamente vivem o martírio da fidelidade a Jesus Cristo no dia a dia da própria vida. Vivem o martírio de fazer de si mesmos um dom para o bem dos irmãos, o martírio da vida de oração fiel a nosso Senhor, incluindo situações de dificuldade, de sofrimento na vida familiar, na vida profissional. Esse martírio do dia a dia, que o Senhor nos encha de sabedoria, que o Senhor nos fortaleça na fé, nos liberte da mornidão da fé, da indiferença aos sinais de Deus, e pela intercessão dos mártires coreanos, o sacerdote André, este leigo Paulo e tantos outros companheiros, que possamos viver com mais fidelidade o nosso compromisso de fé, o testemunho da fé, fazendo valer o nosso nome de cristãos, fazendo valer o nosso batismo no mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste silêncio no qual nos encontramos, faça agora a sua oração, dê a sua resposta à palavra de Deus, peça a Deus as suas graças, pela intercessão dos mártires coreanos. Peçamos por tantos irmãos e irmãs que são perseguidos por causa do testemunho público da fé,
para que não falte a eles a devida coragem de perseverar em Jesus Cristo. Preparando-nos para a apresentação das oferendas, colocamos no altar com o pão e o vinho nossa vida, nossa decisão de seguir Jesus Cristo até o fim de nossas vidas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!